agradeço o convite do grupo, é uma honra para mim estar aqui e tendo essa responsabilidade de abrir o ciclo de palestras. A minha palestra será sobre aonde a tecnologia pode ajudar a saúde, e ela é muito mais conceitual do que qualquer outra coisa, já que a saúde, e em particular o meu ramo de trabalho, que é a medicina, avançou muito a partir do século XX, quando começamos a incorporar a tecnologia, que deu um pulo, realmente um pulo enorme, a partir do início do século XX. No século XIX houve a grande transformação, daqui a pouco vou mostrar um slide sobre isso. Bom, medicina, vou falar sempre reportando a medicina, mas obviamente eu incluo a saúde. Ela é uma arte, nós não exercemos outra coisa que não seja arte, e quando nós incorporamos a técnica e a tecnologia, que é a maneira racional da técnica, nós conseguimos ir mais longe, fazer mais coisas de uma maneira mais eficiente e principalmente mais barata, porque há limitação de recursos. E junto dessa encontro da arte e da técnica, nós conseguimos fazer as conexões necessárias para melhorar a nossa eficiência. Seria um encontro entre o saber médico e o saber fazer tecnológico, ou o saber da área de saúde e o saber fazer da área tecnológica. Bom, a cognição, o saber e o saber fazer, a competência de realizar as atividades tecnológicas, ela se baseia muito no conhecimento de sistemas, e desses sistemas, que são grupamentos funcionais específicos, a captação do comportamento dos sistemas, que seria uma maneira de classificar sinais mais específicos para a área de saúde, não ao contrário, um pouquinho diferente dos sinais da área de engenharia, que tem outras características. Mas então, no estudo dos sistemas, nós verificamos o comportamento desses sistemas, e esse comportamento verificável é um sinal. Alguns sinais nós ainda vamos descobrir, outros sinais nós já lidamos. E na área de tecnologia, os sinais que nós lidamos, tentamos juntar conhecimento para poder ver como nós conseguimos tornar mais eficaz a utilização desse sinal para a competência do sistema. Então, no final, nós procuramos as soluções mais fáceis possíveis para processos extremamente complexos. E nisso nós chegamos na interface homem-máquina. Essa interface homem-máquina, ela é muito mais abrangente, muito mais ampla do que nós podemos pensar. Se nós formos pensar, por exemplo, num aplicativo simples como WhatsApp. Se ele não for intuitivo, fácil de mexer e direto, o usuário acaba perdendo interesse pelo uso. Então, um dos grandes desafios hoje da tecnologia é tornar a aplicação tecnológica facilmente, conversar fácil com o usuário, ou ter um acesso fácil. E essa interface homem-máquina é crucial. Vocês verificaram na hora que a aluna estava tentando fazer o braço se mover, como tem todo um comportamento, o posicionamento do braço, o sinal tem que ser mais ou menos sincronizado, há um delay, há uma espera entre o início do sinal e entre o início do movimento da aluna e da resposta do braço. Isso tudo tem que ser levado em consideração na interface entre a pessoa e a máquina. Bom, tem uma frase clássica em tecnologia, que os recursos são escassos e a demanda tende ao infinito. Essa frase se aplica muito bem na área de saúde e na área médica. Os recursos são finitos. A demanda, ela pode ir ao infinito. Sempre pode haver uma melhora
na tecnologia, sempre pode haver uma demanda do paciente um pouco diferenciada, e leva a uma demanda infinita. Eu incluí aqui uma definiçãozinha de saúde e medicina, baseada num estudo feito por um primeiro-ministro canadense, e esse trabalho ele é muito citado, muito falado, é o relatório Lalonde, e ele fala que a saúde de um povo, ela é dependente do estilo de vida, né? Em alguma coisa em torno de 65% da saúde, a participação do seu estilo de vida, cerca de 30%, a conta ultrapassa 100%, porque há sobreposição do estudo, né? Do estilo de vida. O meio ambiente também participa da saúde, e a carga genética do indivíduo. E em muito menos proporção, lá no finalzinho, os 3 a 5%, as ações de saúde propriamente ditas e as ações médicas. No nosso curso de medicina, nós vamos nos formar nesses 3%, que é a ação médica, que são aplicados e contribuem para o grande todo da formação da saúde de um povo, né? Bom, de novo, dentro da ideia de saber fazer e fazer, temos aonde a tecnologia pode entrar como uma ferramenta de auxílio à ação médica, à ação de saúde, que no final das contas é uma contribuição à ação humana. A tecnologia nos ajuda no diagnóstico, presença de microsensores, por exemplo, aplicações biomédicas, na automação de exames auxiliares, para que a parte entediante e repetitiva seja feita por uma máquina e nos libere para uma das ações humanas, ou eu diria para a ação humana mais importante, que é a criatividade, que é a percepção do imperceptível, que é a criação de uma utilização nova, de uma ideia nova, de uma aplicação nova. E temos, por exemplo, a análise de Big Data, que seria um monte de informações que nós podemos obter do corpo humano, que no exame na prática médica diária é feita uma integração desse conhecimento de dados do paciente, e isso tudo participa de uma maneira mais ou menos micro na formação do diagnóstico para a proposta terapêutica. Temos aqui cirurgiões e clínicos presentes que exercitam isso todo dia, e quando eles abordam o paciente, pegam toda aquela gama de informações e fazem uma análise. O controle de sistemas biológicos, onde detectamos os sinais e fazemos as correções de padrão necessárias para manter o paciente numa faixa aproximada, onde a sua saúde é otimizada. Usamos a tecnologia para a tomada de decisões e aplicações biomédicas, sistemas especialistas, e uma parte que parece ser o futuro seria a inteligência artificial, mas estamos chegando cada vez mais perto disso, e automação e robótica, que já são uma realidade em vários centros cirúrgicos aqui no nosso país. Bom, a medicina, que é onde eu me reporto mais, ela, antes do século XVIII e XIX, era feita por intuição e cuidado, não se tinha conhecimento de infecções, e a tecnologia estava caminhando à distância. No século XIX foi o grande momento em que ela foi introduzida, e no século XX ela se tornou uma prática corrente. Temos aqui um centro cirúrgico robótico, onde há uma interface entre os seres humanos e a máquina, e aqui o paciente ele é operado pela máquina através da ação humana de novo. E temos aqui um futuro interessante. Eu botei essa fotografia porque poderia ser uma imagem da inteligência artificial auxiliando ao diagnóstico, e que gostaria de encerrar com um assunto muito sério, embora um pouco tenebroso, que é qual o limite da participação e da tomada de decisão tecnológica sobre a ação humana. E usei aqui uma figura de um filme famoso que mostra quando as máquinas se rebelaram contra os homens e começaram
a fazer aquilo que eu percebo que o meu computador já faz comigo em casa, se rebela comigo e não faz o que eu quero. Aqui teve isso também conosco, né? Então eu queria agradecer aos colegas e falar sobre esse site Academia Médica, do coordenador da Faculdade de Medicina lá no Espírito Santo, que tem participado com proposições e discussões filosóficas muito interessantes a respeito de bioética. Muito obrigado. Estamos então para uma pergunta para o professor Jamal. Quem tem alguma pergunta? Jamal, como sempre, ótima provocação. Lógico que é um exercício de futurologia, né? Mas algo que aflige muita gente, particularmente o pessoal de imagem, é a questão de o quanto o homem será substituído. Você falou da questão da criatividade, mas exercita um pouquinho em cima disso rapidamente. Assim, o que você imagina da prática que pode e o que não pode ser substituído na prática médica, assim, de modo geral? Eu vou não usar o microfone. Vocês conseguem me ouvir aí atrás? Então, não conseguem. Bom, eu continuo achando que o ser humano não será substituído, porque a capacidade integrativa do ser humano é de uma grandeza tal que dificilmente se chegaria a um grau de computação que chegasse a um ponto de de tomar uma posição voluntariosa, por exemplo, onde nada diz que esse paciente tenha um tipo específico de reação a uma medicação cardíaca. E o cardiologista sente, esse sentimento teria que ser uma capacidade computacional tão grande que eu não consigo vislumbrar ainda. Seria o ato realmente da criatividade e a capacidade da criação que nós temos por sermos aquela imagem, embora a Bíblia fale que a gente seja uma imagem refletida de Deus num espelho, e esse espelho precisa ser ainda muito polido e limpado. Essa imagem é muito bacana, mas essa capacidade de criar e de conectar, que ainda há barreiras físicas ao grau de processamento ainda. E o processamento paralelo, que seria um dos segredos, ainda estamos um pouco longe disso. Mas eu acho que a criatividade, a capacidade de ter um impulso e ter um insight de criação é fundamental. E a tecnologia é muito isso, nos deixa livres da parte maçante e tediosa do trabalho eficiente, rápido, bem feito, para nos libertar para a criação. Então, a hora que a máquina criar a vida, talvez, não sei, seria o limite, né? Esse limite tem que ser discutido mesmo, de uma maneira, até poderia ser um assunto no futuro. Vamos agradecer aqui.